Vamos aprender com vocês, fiquem à vontade. Beleza, Léo? Olá, bom dia a todos. Hoje eu e meu grupo nós vamos falar um pouco sobre o desemprego. Quando eu falo que na hora que eu tô focada, eu só vejo aqui, ó, não leva nada. Só um minutinho, gente. Vou pedir para o pessoal que não está apresentando para deixar o microfone fechado para não atrapalhar os colegas, tá? A do filtro veio hoje? Eita, peraí. Ele não tá ouvindo. Calma aí. Eu não gosto de fazer isso, mas já fiz. É mais fácil. Então beleza, gente. Começando de novo, nós estamos gravando aqui, né? Então, fiquem à vontade e boa apresentação. Tá. Bom dia, hoje a gente vai falar um pouco sobre o desemprego. O que é o desemprego? De uma forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, porém estão disponíveis à procura de um emprego. O desemprego tem sido um dos maiores problemas sociais atualmente enfrentados pela humanidade, e nos últimos 2 anos tem havido um arrefecimento nas taxas de desemprego no todo o mundo. Mesmo assim, as taxas estão em padrões muito elevados. Pode passar. As principais causas do desemprego são a modernização técnica, que aconteceu na segunda metade do século XX. Ela trata da atualização da tecnologia, de equipamentos, né? Ela substitui a mão de obra por máquinas. A baixa qualificação dos candidatos para as vagas e a baixa escolaridade também. Crises econômicas, como as de 80 e 90, com cortes e tudo mais que acontece dentro da empresa, porque o país vive um momento de caos. Processos como o êxodo rural, que eles podem causar informalidade ou subdesempregos. E crises políticas, que elas podem causar diminuição de outros países investindo no nosso país. E em 2020 aconteceu a crise sanitária do Covid-19, que fez com que várias empresas realmente fechassem seus estabelecimentos ou acarretassem naquele fechamento temporário. O desemprego, ele afeta diretamente o estilo de vida da população, e ele pode gerar diversas consequências negativas para ela. Entre elas, o aumento da desigualdade social, o aumento da violência urbana, a piora da saúde mental e também física da população. Além, claro, do crescimento dos trabalhos informais, que na maioria das vezes possuem uma péssima remuneração e as condições de trabalho são bem questionáveis. Segundo um estudo do IBGE, a informalidade atingiu 41,6% dos trabalhadores do país no ano de 2019. Isso dá mais ou menos umas 39 milhões de pessoas, de brasileiros, sendo a maioria dessas pessoas pretas e pardas. Referente à questão do aumento da violência, um outro estudo, feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que um aumento de 1% na taxa de desemprego entre homens de 15 a 65 anos pode elevar a taxa de homicídio em um local em 2,1%. Então, de maneira geral, o desemprego ele gera diversas consequências negativas para a sociedade. E ele não é apenas um problema social. Larissa, seu microfone está fechado. Eita, esqueci. Os tipos de desemprego. O desemprego natural ou friccional, ele é um tipo que atinge pessoas que podem estar à procura do primeiro emprego, que saíram do antigo emprego para buscar o melhor, ou que foram demitidas e ainda estão à procura, mas recebendo auxílios trabalhistas, como o seguro-desemprego. Aí, o desemprego estrutural, ele ocorre quando há uma mudança estrutural na sociedade. Os trabalhadores atingidos por esse tipo de desemprego não conseguem adequar-se à nova realidade do mercado de trabalho ou às novas demandas trabalhistas. Também ocorre quando há um crescimento econômico e mudança de paradigmas, como, por exemplo, a substituição da máquina de escrever pelo computador. Aí o desemprego conjuntural, ele ocorre por um conjunto de mudanças, como crises, pandemias, epidemias, desastres naturais, entre outros. Dos tipos de desemprego, esse pode ser considerado mais fácil de se contornar, pois tais mudanças podem ser passageiras, né? Elas são passageiras.
O desemprego sazonal, ele acontece em determinadas épocas do ano, muito comuns em áreas agrícolas, que tem uma grande demanda durante o plantio e a colheita, mas a maior parte do ano a demanda do trabalho diminui, bem como o número de trabalhadores. Nesse gráfico são apresentadas as taxas de desemprego de 2002 a 2019. Aqui a gente pode perceber que os picos foram em 2003 e 2017. Só que além desses 2 anos, a gente também percebe que a crise, como de 2009 e 2014, atinge bastante também nisso. E em 2014, onde começou a recessão brasileira e a recente crise, a taxa ela só aumenta, ela não para até hoje. Nessa tabela, nós podemos observar que a taxa de desemprego no Brasil, ela varia bastante de região para região. O nordeste do país possui a maior taxa de desemprego, enquanto o sul conta com a menor. Isso ocorre por conta de diversos fatores. A diversidade agrícola do Nordeste ela é menor, o Nordeste possui poucas indústrias, e isso se deve a diversos tipos de processos, como questões climáticas, históricas, e também possuem um papel nessas taxas. Agora vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na pandemia, o reflexo dela em questão do desemprego. O recorde de taxa em 19 estados e do Distrito Federal, as maiores no Nordeste e menores no Sul. As mulheres e os jovens com baixa escolaridade negros foram os mais penalizados. 7,3 milhões de pessoas perderam seus empregos. As pessoas negras, que são 17,2%, foram as mais atingidas em relação às brancas, que estão entre 11,5%. Os grupos etários, os jovens entre 18 e 24 anos, foram os mais afetados, com a taxa de desemprego com 29,8%. E em relação à escolaridade, pessoas com ensino médio incompleto, com 23,7%, e ensino superior completo foi apenas 6,9%. Observando o Brasil num contexto mundial, no começo deste ano, de 2021, o país passou de 22º lugar para 14º no ranking dos países com maior taxa de desemprego, ficando só atrás de países como a África do Sul, Sudão, Cisjordânia e todos esses que estão na tabela que aparece aí. E nessa outra tabela menor, a gente tem uma projeção que foi feita para as taxas de desemprego para os próximos 5 anos. E a expectativa é de que essa taxa diminua, claro. É o que todo mundo espera. Agora vamos ver um vídeo que é uma pequena reportagem que fala um pouco sobre a realidade de diversos brasileiros durante a pandemia. Deixa eu só estar mudando a tela aqui. Um minutinho. Aí. Dona Maria é diarista. Aos 64 anos, sofre com a falta de oportunidades, apesar das insistentes tentativas. Ela trabalha apenas uma vez por semana e conta com o auxílio emergencial e com a aposentadoria do marido, seu Lauro, de 74 anos. Mas o casal que vive de aluguel não consegue pagar todas as contas. A semana passada eu fui, levo currículo, fiz cartão. Depois disso para cá, antes disso para cá, dessa doença, eu não acho. Ninguém quer dar, não. Nas mãos do seu Lauro havia uma sacola cheia de alimentos, doados por um familiar. Ela me trouxe arroz, feijão, macarrão. O número de trabalhadores informais e registrados que sofrem os impactos da crise econômica não para de crescer. Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, são 14 milhões de desempregados no país. No centro de São Paulo, Diane viu o movimento nesta loja cair pela metade e o quadro de funcionários também sofreu um corte. O faturamento praticamente está menos da metade, praticamente.
Então, assim, a gente optou por reduzir o quadro de funcionários para não ter que fechar as portas. A gerente do comércio diz que todos os dias recebe pedidos de emprego. Todos os dias tem um monte de currículo aqui sendo entregue. Tem pessoas que têm faculdade, vêm procurar emprego como vendedor, como auxiliar, ajudante geral, então tá bem difícil mesmo. Datena, nós encontramos com Francis Cleide, ele tem 41 anos, ele saiu de casa bem cedinho, uma viagem de mais ou menos 40 minutos, veio aqui para o centro da cidade com essa bolsa, com essa pasta e com o currículo. Mostra aqui, Francis Cleide. Aqui, ó, o currículo dele, com nome, objetivo, formação acadêmica, experiência na área. E todos os dias ele faz isso à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Sim, arrumando serviço, emprego aí, porque tá difícil. A vida financeira não tá bem, trabalho vendendo cigarro, máscara também lá perto de casa. Como não tô achando serviço, uma melhora na situação financeira, né? Francis Cleide era porteiro e perdeu o emprego no começo da pandemia do coronavírus. Ele recebeu auxílio emergencial, mas não é suficiente nem para pagar o aluguel. As refeições são feitas à base de doações. O pessoal da igreja que eu congrego ajuda com cesta básica, com alimentação, né? Geralmente alguns irmãos me chamam para me ajudar a carregar alguma coisa, bloco, tijolo, eles dão dinheiro. A gente tem que se virar, né? Na semana passada, o homem que luta para conseguir um emprego sofreu uma dor irreparável. A mulher diabética foi contaminada pela Covid-19 e não resistiu. Ela faleceu de coronavírus também. E eu tô sem minhas crianças, porque minhas crianças estão na casa da avó, para me procurar emprego. Para chamar a atenção dos empregadores, o currículo do Cristiano destaca as qualidades do jovem de 21 anos, de conseguir o tão sonhado primeiro emprego e ajudar a família em tempos tão difíceis. Agora eu vou distribuir num açougue que está ali, que estão contratando um ajudante sem experiência com primeiro emprego. Aí aproveitar a oportunidade. Na reportagem, nós podemos ver que a realidade de milhares de brasileiros que sofrem diariamente com o desemprego. E isso vem se agravando cada vez mais por conta da atual crise política e sanitária da Covid. Analisando os diferentes casos apresentados na reportagem, podemos observar que o desemprego está afetando trabalhadores de diferentes faixas etárias, escolaridades e também pode afetar os próprios comerciantes, pois com o menor número de pessoas empregadas, consequentemente, as vendas diminuem, o giro econômico, de maneira geral, se torna menor. E durante o estudo do tema, um outro caso que chamou bastante atenção foi um aqui da região, que vem da reportagem da BBC News e também do UOL Notícias, que fala de Maicon Vargas. Ele, um homem de 33 anos, que é doutor em engenharia espacial, com um currículo bem extenso. Ele é graduado, inclusive, pelo INPE, de São José dos Campos. Esse doutor, em meio à pandemia, ele relata que mandou currículos até para auxiliar de serviços gerais, porém, segundo ele, está difícil. E para sobreviver em meio a essa crise de desemprego da pandemia, ele vende doces, o que gera cerca de R$ 500 de renda para ele. E, então a gente pode ver que o desemprego ele afeta diferentes grupos da sociedade. Essas foram as bibliografias utilizadas para o trabalho. Tudo bem. Essa foi a nossa apresentação. Muito bem. Queria agradecer a todos pela atenção. Valeu, meu povo. Gostei muito do trabalho de vocês. Foi bem equilibrado. As referências, olha lá, gente, estão colocadas certinho, tá? Com as datas de acesso, os links, muito bom, né? Ok. O tema, de fato, é um tema importante hoje, né? A gente está espremido entre necessidades, né? Necessidade de segurança e, ao mesmo tempo, da vida econômica, né? E assim, algumas coisas importantes que vocês comentaram que eu vou destacar. Uma, o desemprego gera violência, né? O desespero mesmo, né? A necessidade. O número de pessoas na rua também tem aumentado bastante, né? E, inclusive, famílias, às vezes, você vê na rua, uma coisa assim bem triste mesmo, né? No caso dos índices
por regiões, né? Eu acho que um fator é a informalidade, né? No Nordeste tem um perfil um pouco mais de informalidade nas relações trabalhistas, então acaba gerando um nível maior de desemprego, né? E talvez se vocês pudessem aproveitar que vocês estão com o seminário na tela, se puder aparecer aquela curva do desemprego por ano, seria legal a gente olhar rapidamente. Isso, a taxa de desemprego. A gente não tem exatamente 2020, a gente tem noção, né? Aumentou um pouco, está batendo em 14%, acho, atualmente. Até passou um pouco, 14,5%, por aí. 2020, né? E, é claro, é efeito da pandemia, né? Mas a gente tem 2 momentos no Brasil, né? De 2002 até 2014, mais ou menos, e daí de 2015 em diante, esse aumento muito significativo, né? Eu estava fazendo umas continhas e vendo a questão da taxa média de desemprego, e de fato a gente teve, nos últimos, sei lá, 20 e poucos anos, a gente teve taxas médias que foram caindo, né, caindo, até o período Temer, quando foi uma explosão, né? Inclusive esse dado de 2017, algumas pessoas questionam um pouco que poderia ser até maior do que esse valor que foi divulgado, porque nesse ano houve uma mudança lá na metodologia e talvez até estivesse um pouco acima, né? Então a gente está hoje nessa faixa de 14%. Agora, é interessante observar como alguns setores são mais atingidos do que outros, né? De maneira geral, né? Os menos escolarizados têm mais dificuldade, agora principalmente com a pandemia, né? Sim. Então, uma coisa que eu queria ressaltar é o efeito da pandemia. O efeito não é igual para todo mundo, né? Algumas pessoas estão sendo mais atingidas, né? E aí, acho que vocês colocaram bem isso, né? Os menos escolarizados, os mais jovens, que é o caso de vocês. As pessoas pretas e pardas, elas também sofrem mais com desemprego. Pois é. Então, são várias coisas que aparecem quando a gente começa a olhar com atenção, né? Inclusive essa questão do racismo no Brasil, né? O preconceito, enfim. E agora, a questão da escolaridade é importante a gente destacar porque, assim, vocês estão fazendo o que tem que ser feito, eu acho, que é estudar mesmo, né? Sobre a matéria, eu sempre fico meio dividido essas matérias de TV, né? Por um lado é informativo, por outro lado a gente fico sempre pensando no constrangimento de quem está ali, né? Do entrevistado nessas situações, né? Mas acho que apareceu um dado aí também que é aquele rapaz que fala da igreja, né? Tem uma família que fala de doações de familiares mesmo, né? E o outro rapaz da igreja, quer dizer, são estruturas sociais que não são, não tem nada a ver com auxílio governamental, não é isso. Na verdade, na hora do aperto maior, é esta rede de solidariedade que cada um, enfim, vai depender da vida de cada um, né, da construção social de cada um. É essa rede de solidariedade que acaba precisando absorver, né? São coisas que a gente está vendo, né? Então, é isso. É um tema complicado, mas tem que olhar de frente, né? Vocês têm que estudar mesmo, né? Eu só achei gozado no primeiro slide, apareceu acho que tem ficou assim, quando fala nos últimos anos tem havido algum arrefecimento, na verdade são setores, assim, mas no geral a gente tá com desemprego muito alto, né? Talvez, se a gente considera globalmente, eu não sei dizer, então talvez no mundo tenha havido esteja havendo uma recuperação, mas a gente não está vendo isso no Brasil, né? Dá para a gente pensar que também essas diferenças que nós estamos falando, né, que a pandemia atinge mais, né, as pessoas com mais dificuldade, né, na escala social, menos escolarizadas. Em termos de mundo também, os países
tem alguns países com mais estrutura para lidar, né, com essas dificuldades, e a gente não está conseguindo responder à altura, né, como nação, eu digo, como país, né? O que é, na verdade, nós teríamos condições, né? É isso que eu fico refletindo. A gente tem uma situação global, pelo menos tinha, né? Que era para se esperar que a gente tivesse talvez em condição melhor, numa situação um pouco melhor. Mas enfim, são escolhas e nós temos só que reforçar, como eu tenho falado em entrevistas às vezes, né? O pessoal do jornal pergunta, vacina, vacina e vacina, né? A gente não tem milagre, não tem segredo, é isso que a gente tem que fazer, né? E estamos no aguardo, né? Estamos no aguardo. Mas agradeço, eu quero saber do público, do pessoal que está assistindo aí, comentários. Tem um parabéns aqui, Giovana, para vocês. E aí, gente? Todo mundo quietinho, mas foi uma boa apresentação. Necessário, gostei. Muito bom, muito bom. Que legal. É isso aí, gente. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. A gente vai falar um pouco sobre a empatia e a falta de, né? A falta de empatia que a gente sofre no nosso cotidiano. O que é empatia? Segundo Carlos Rogers, que é um psicólogo, ele fala que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. O que significa isso? Que não basta só você ver a dificuldade do próximo, não basta só você enxergar a dificuldade do próximo e falar que para você aquilo não é uma dificuldade. Você tem que entender o porquê que ele sente dificuldade. Por que essa pessoa sente dificuldade em realizar coisas que você não consegue? Por que você consegue realizar aquilo que ele não consegue? Isso que é empatia, se pôr no lugar do outro, se pôr de uma forma que você não se sinta como você, mas se sinta mesmo como o próximo. Empatia é definida por competência de se colocar no lugar do próximo quando está e se encontra numa situação difícil, agindo então com compaixão, respeito e altruísmo. Aqui eu coloquei um quadrinho muito famoso, né? Que a gente sempre encontra os quadrinhos dele. Fala assim: abandonar o preconceito, abrir a mente, se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Aí os pais dele falam: isso é empatia, filho. Esse quadrinho está muito relacionado a gente, porque em muitos momentos a gente não sabe ser empático a olhar a situação do próximo. Recentemente, na guerra da Síria, não sei se vocês acompanham noticiários, essas coisas assim, acho que não passou no jornal, mas saiu na internet, uma jovem ativista, que era enfermeira, bem reconhecida, tudo, foi assassinada durante a guerra enquanto ela praticava uma boa ação. Ela recebeu um tiro no peito de um atirador de elite, acabou morrendo, enquanto ela socorria feridos gerados da própria guerra. E segundo a ONU, isso é um crime. Guerras são realizadas com constância na parte da Síria, Afeganistão, esses lugares, mas a ONU tem um tratado de guerra que tem que ser seguido algumas ordens, tipo, você pode realizar guerras políticas, mas você não pode afetar civis, você não pode afetar pessoas que estão agindo
em prol da comunidade, você não pode atacar médicos, você não pode atacar estabelecimentos de saúde, e isso é uma deshumanidade. Você para de ser humano quando você ataca aquele que está ajudando o próximo. Você não consegue ser empático e entender que aquela função é muito importante. A morte dessa médica representou isso nos últimos dias. Uma universidade do Michigan analisou mais de 104 mil pessoas de diversas nacionalidades para medir a sua tendência e imaginar o ponto de vista do outro em um sentimento hipotético. O Brasil ficou com a posição 51 de 63 países analisados em relação à empatia. Ou seja, a gente não está nem falando de todos os países que tem no globo. Falamos foi uma pesquisa realizada apenas com 63 países, e mesmo assim o Brasil é muito baixo o grau de empatia. Estamos reprovados nesse quesito aí, gente. Tem que melhorar. A gente tem que melhorar muito para chegar nos países mais empáticos. Isso porque a gente é reconhecido como o país do futebol, o país do carnaval, o país da festa, o país que acolhe todos os outros países, né, os refugiados, e mesmo assim a gente é um dos menos empáticos. A gente tem muito problema com empatia aqui ainda, e a gente não consegue se pôr no lugar do próximo para ver a situação dele, na maioria das vezes. Isso está muito relacionado ao preconceito também. Então, eu vou falar agora sobre a crise, né? Como está sendo a empatia na crise. Infelizmente, tudo que a gente tem feito hoje em dia é voltado para a crise, é em torno da crise, né? Da pandemia, que infelizmente foi tudo afetou nosso dia a dia, afetou tudo que nós vivemos, né? Eu só quero complementar um pouquinho o que ele falou ali que o nosso país é um dos mais menos empáticos, né? E eu acho até engraçado, porque a maioria de quando tem Copa do Mundo, quando tem Carnaval, os estrangeiros costumam falar muito, né? Que, nossa, é tão receptivo, tão caloroso. Mas eu acho que o brasileiro, sim, é muito receptivo, mas com pessoas estrangeiras, assim, com as pessoas do próprio dia a dia, com amigos, familiares, conhecidos, aí que falta um pouco da simpatia, né? Então, agora falando um pouco sobre a época de crise, a gente viu claramente no começo da pandemia, quando as pessoas do nada foram para os supermercados, encheram os supermercados de carrinho de papel higiênico, sem pensar se segunda vez nos próximos se iriam faltar para as pessoas que não tinham dinheiro para comprar tanto, né? Porque obviamente tem pessoas que têm o dinheiro contadinho para comprar aquilo do mês, né? E várias pessoas já saíram comprando, sendo que não sei se havia, no final acabou não havendo necessidade disso, né? E isso acabou que gerando uma preocupação muito grande até para mim. Eu falei, nossa, muitas pessoas enchendo o carrinho de compra só de papel higiênico, e as pessoas que realmente precisam de pouquinho para comprar acabam não tendo, né? Não ficando sem, infelizmente, pela falta de empatia de outras pessoas. Pode passar. Continuando agora em época de crise, aí muitas pessoas, pelo que a gente tem visto, tem estudado, falam, né, que na questão do uso da máscara, muitas pessoas andam na rua com a máscara no queixo, como se isso estivesse no direito delas. Mas isso é uma grande falta de empatia também, porque se você não presta atenção, se você não se cuida para ajudar a salvar outras pessoas, porque muitas vezes o vírus até pode pegar em você e você não pode sentir nada, porque você é jovem, porque você tem uma saúde boa, que isso também nem é regra, né? Porque muitas pessoas que pegam jovens ainda passam muito mal e chegam até a morrer. Mas muitas pessoas não ligam, né? Muitas pessoas usam máscara no queixo, muitas pessoas acabam até não usando máscara e simplesmente podem pegar e passar para pessoas idosas, pessoas até da própria família que tem uma vulnerabilidade mais baixa e acabam morrendo, famílias acabam sofrendo pela falta de empatia de certas pessoas, né? Que
simplesmente não ligam, simplesmente acham que está no direito dela não usar máscara, simplesmente está no direito dela não seguir os protocolos. Eu tava pesquisando muito sobre empatia e eu vi um caso de um sujeito, né, que acabou pegando Covid, foi até aqui em São Paulo, e como ele não ligava para a doença, achava que era só uma bobeira, achava que era uma gripezinha, né? Ele morava em prédio e aí não contou para ninguém que estava com a doença, ficou saindo no prédio sem máscara, isso é um relato, né, de uma moça na internet. Ficou usando as áreas comuns do prédio, academia, essas coisas, e acabou infectando quase metade do prédio com essa falta de empatia, né, com esse desrespeito que ele causou. E ainda na falta de empatia, eu também vi um artigo que fala, que eu achei muito interessante, que em época de crise é comum que as pessoas se sintam muito vulneráveis, que as pessoas elas fiquem muito tristes, fiquem muito com medo, né? E esse é o momento certo para demonstrar empatia às pessoas, uma coisa que faz muita diferença. Que quando você mostra empatia e você está presente e disposto a ajudar, isso constrói uma relação de confiança entre você e outra pessoa. Então, muitas vezes as pessoas agora nessa época de pandemia estão meio reprimidas, estão meio tristes, com medo de fazer muitas coisas, e é nesse momento que quando você está lá para mostrar um abraço amigo, para você ter uma empatia com a pessoa, faz toda a diferença com a pessoa, né? Porque para você, às vezes, pode não ser algo tão imenso, não pode ser algo tão grande, mas tem certas pessoas que estão realmente dentro de vida ou morte, simplesmente precisando de uma conversa, de alguém para ouvir, um abraço, entre outras coisas. Pode passar. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Tá. Mas e daí, né? Eu vou ler aqui e depois eu comento sobre. Uma sociedade completamente alheia de empatia é uma sociedade impossível de se viver, pois tende a ser algo destrutivo. A não compreensão do outro leva tanto ao processo de destruição alheia quanto à própria corrosão subjetiva. É o Guilherme Antônio, doutor em Direito da USP, que falou isso. Então, isso é pura verdade nos nossos momentos, né? Uma sociedade que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, não foi feito para viver uma pessoa individualmente. Ela precisa dos outros, ela precisa de ajuda das pessoas, precisa daquela comunhão. E muitas das vezes a falta de empatia não gera isso. A falta de empatia, você simplesmente olha para o seu próprio umbigo, simplesmente vê o que as coisas estão boas para você e não vai mais para frente, né? Não quer ligar para outras pessoas. Aí, professor, eu peguei aqui 3 ou 4, como se fosse ajudas, né? Como se fosse ajudas, dicas como nós possamos ser mais empáticos com nossos amigos, familiares, né? Aí aqui o primeiro é praticar a escuta ativa, que é sempre buscar entender, sempre buscar não só ouvir a pessoa, mas querer ouvir ela, mostrar interesse em ouvir a pessoa, mostrar interesse em entender o que ela está sentindo, entre outras coisas. Não focar em comparar histórias que você está ouvindo ou já viveu. Então, exemplo, se a pessoa fala, eu passei muito mal na escola, eu estou muito triste, e não sei o que, aí você fala para a pessoa, mas isso aí eu já passei, é tranquilo, relaxa, isso aí você consegue ser de boa. Na minha vez aconteceu uma coisa, não, isso aí não é legal, né? Quando você faz comparação com a pessoa, parece que você está menosprezando a pessoa, e isso é algo que a pessoa se sente muito mal com isso. Deixe julgamentos e preconceitos de lado e procure sempre escutar. Então, cara, as pessoas têm coisas que é óbvio que a gente não concorda, que a gente tem uma opinião diferente, mas nessas horas, nesse mundo que estamos vivendo, não é hora da gente simplesmente julgar, simplesmente, porque ela faz isso, eu não vou ser amigo dela, eu não vou conversar com ela, eu não vou dar atenção para ela, pois todos nós somos seres humanos diferentes, é óbvio que ninguém vai pensar igual. Se todo mundo pensasse igual, a gente simplesmente seria robô, né? Mas simplesmente seria o clones, na verdade. Então essa é a hora de ter empatia para que nós possamos simplesmente mudar e entender o lado da pessoa. Que também fala um pouco do próximo, que é conversar com pessoas diferentes de você, com pensamentos e ideias diferentes, que isso ajuda muito a gente que às vezes a gente fica tão bitolado, tão preso no nosso mundinho, a gente não conhece outras pessoas, outras culturas, outros pensamentos. Então conversar com pessoas diferentes vai possibilitar que nós abrimos nosso cérebro para
outros pensamentos, que fomos uma pessoa mais aberta por vários outros sentidos. E eu também agora eu queria até que a ajuda do professor, se algum aluno também quiser, eu vou ficar muito feliz, da gente debater um pouco o assunto. Eu vou citar agora, eu acho que pelo menos eu vou citar dois exemplos, né, que eu vivo, que eu vejo, da minha realidade, que eu vejo pessoas sendo empáticas. Eu não vou até negar, até eu já fui empático nesses exemplos. O primeiro, que é o povo a maioria das pessoas deve conhecer, que é o Twitter, né? Muitas pessoas no Twitter o pessoal fala que é o juiz da internet, né? Todo mundo posta coisa no Twitter julgado, todo mundo sem nem conhecer a pessoa. Eu acho que a internet, até na verdade, ajudou muito isso, pois a pessoa não precisa estar ali fisicamente, não precisa estar olho a olho para julgar a pessoa. Ela simplesmente pode escrever qualquer coisa, não liga se magoou a pessoa, se vai destruir a pessoa por dentro, ela só sai e para ela não faz diferença alguma, né? Então o Twitter eu acho que é uma das principais da internet, das principais fontes de distribuição de falta de empatia. E a outra também que eu vejo muito, que eu vivo muito, é no trânsito. Que no trânsito várias pessoas simplesmente ligam para ela, até causando acidentes perigosos. Pessoas que simplesmente, por poucas coisas, xingam as outras, arrumam brigas até perigosas e de sair no soco, tiro, várias coisas. Então, esses foram dois exemplos que eu dei. Se o professor quiser dar algum exemplo, algum aluno quiser dar outro exemplo do cotidiano de vocês, fique à vontade. E aí, gente? É uma reflexão importante, oportuna, né? A Sara está escrevendo aqui o lance do Twitter, né? Eu sou uma das pessoas que não usa Twitter, né? Eu sou meio desconectada nesse aspecto, né? Então, tem muitos amigos meus, professores, que pararam de usar o Twitter porque eram julgados constantemente, tudo que faziam eram criticados, e isso... Eu estava lendo, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, uma matéria em que alunos de colégio, né, pessoal do ensino médio, muitos não querem abrir câmera, né, porque diz que rola muito bullying, o pessoal fica zoando, fica olhando a coisa que passa alguém atrás, alguma coisa, ou então a roupa que a pessoa tá. As pessoas têm se sentido muito julgadas, né? E isso é uma atitude totalmente anti-empatia, né? Sendo que o momento agora é de acolher mesmo, né? A gente está cada um no seu cantinho, todo mundo, vamos dizer, sofrendo junto, né? Porque é um momento difícil, né? Mas, então, é uma questão cultural, a gente tem que procurar conversar. Um ponto que eu queria dizer, eu falo para vocês, é o seguinte: eu acho que a internet, colocar para reflexão, né? Acho que a internet, de fato, tem algo bem complicado, que é essa coisa da pessoa, vamos dizer assim, atira a pedra e sai e se esconde, né? Que o cara posta alguma coisa. Aliás, essa última semana eu recebi coisas assim de pessoas querendo me convencer de um modo até agressivo de algumas coisas, né? E bem complicado isso, né? Mas por outro lado, vamos pensar também que nós podemos fazer a diferença no sentido positivo, né? Eu tenho conseguido, enfim, eu acho que todos nós podemos, né? Exercitar um pouco dessa escutativa dentro dos limites possíveis, mas a gente exercitar isso também com o auxílio da internet, né? Porque a gente não consegue. Eu queria conversar com todo mundo, eu queria tenho muita vontade de me sentir à disposição de vocês, né? Mas eu sei que a gente tem essas limitações atuais, mas a gente consegue trocar uma ideia, né? Acho que a internet, nesse sentido, pode ser algo bom também, né? Às vezes tá escrevendo no grupo, mas aí no grupo você identifica que tem alguém que tá particularmente, que não tá legal, tal. Procurar mandar uma palavra de carinho para essa pessoa, né? Um afeto. Eu acho que são aqueles pequenos gestos e que a gente pode fazer, né? E no dia a dia é o bom dia, né? Eu fico pensando muito também, por exemplo, nos entregadores, né? É uma categoria super importante hoje, mas muito importante para todo mundo, né? E assim você tratar essas pessoas com o devido respeito, né? A gente vê de vez em quando na internet coisas horríveis de gente que nem vale muito a pena comentar, mas assim que quer se sobrepor por conta da sua condição econômica muitas vezes, né? Eu acho que a gente precisa ter uma atitude de agradecimento
né, essas pessoas que estão na rua, se virando, assim, se arriscando, inclusive, né? E a gente entender que são pessoas que merecem todo o nosso respeito, né? E dar uns Professor, toques, trocar ideia, né? você tocou num ponto interessante que eu achei, que foi o fato de pessoas públicas, tipo, dar um bom dia, tratar as pessoas bem e tal. E um exemplo disso que eu acho muito interessante compartilhar é que o meu namorado, ele trabalhou já na Americanas. E ele falou assim que depois que você passa pela situação de ser um atendente, de lidar com o público, que você entende que você tem que tratar as pessoas bem. Cara, não precisa ser assim, sabe? As pessoas não precisam tratar as outras melhor só depois de passar pela situação, entende? Mas, cara, isso daí Bem não observado. é muito distante do nosso dia a dia, porque eu trabalhei na Tempo, em São José, durante um ano. E, cara, você não sabe como é ser atendente, você não tem noção de quanto absurdo você escuta pelo telefone, a pessoa não tá nem te vendo. O fato da pessoa não te ver, o fato da pessoa não saber o seu nome, saber o seu rosto, saber o seu tamanho, sua altura, sua posição social, é muito confortável para ela, para te agredir, para te insultar, para te xingar, como se o estado que ela se encontra em relação à empresa fosse a sua culpa. Tipo, ela liga para você dizendo: a minha internet, meu telefone, o meu serviço não funciona porque você não faz o seu serviço direito. E muitas vezes a gente é empático com o atendente. Cara, quem nunca recebeu uma ligação aí da sua operadora oferecendo um serviço do seu banco, e tem dia que a gente não tá com paciência para aquilo, a gente não tá preparado para atender aquela pessoa. Mas se você for parar para pensar, ela tá fazendo o trabalho dela, ela não tá. Infelizmente, ela precisa fazer aquilo, ela precisa, do mesmo jeito que você trabalha, ela precisa trabalhar também para pagar as contas dela e sobreviver. Tudo bem que o atendimento muda de pessoa para pessoa, da empatia da pessoa que está te oferecendo um serviço, ou que está te atendendo para te auxiliar, tudo isso muda, mas é, são pequenas coisas que a gente tem que parar para pensar, que muitas vezes a gente age pensa, tipo, sem maldade, sem intenção, mas de qualquer forma você está agredindo aquela pessoa vai atender você e mais 50 outras pessoas. E da mesma forma que você vai agir de uma forma empática com ela, as outras também vão, e isso impacta o dia da pessoa, sabe? Tinha dia que eu saía da tenda, assim, que não dava vontade de voltar. Você atendia a pessoa, você estava bem, você estava animado, você estava com a autoestima alta, e saía de lá derrubado, só porque alguém te tratou muito mal pelo telefone, sem saber quem você é realmente, sabe? Então, a gente tem que parar para pensar e refletir nisso. A empatia, eu vi um cara comentando que a empatia é igual uma faca afiada. Da mesma forma que você pode pegar uma faca afiada e matar outra pessoa, você pode pegar essa faca afiada e cozinhar, preparar um prato e oferecer para outra pessoa, sabe? Tipo, você tem que saber ser empático, usar ela. Ela é uma ferramenta que pode servir tanto para ferir a outra quanto para ajudar a outra. Sim, eu estou comentando algumas coisas aqui, né? Às vezes existe uma confusão, as pessoas têm uma bronca com uma instituição, enfim, né, alguma empresa que fez alguma coisa, enfim, você tem uma queixa e aí existe uma confusão aí, né? A pessoa que está ali do outro lado da linha vira um para-raio, né? E isso é um problema, é legal comentar para a gente ficar atento, né? E outra coisa que eu tenho trocado ideia, conversado com gente da saúde, né? O pessoal da saúde está vivendo, que atende, né? Principalmente o pessoal da linha de frente na questão da pandemia, está sofrendo muito porque eles, de todos os lados, né? São muitas tensões, né? Porque primeiro é muito doloroso, né? Acompanhar, é muito difícil, é cansativo, é muita gente fazendo hora extra, outros colegas adoecendo, enfim. E já é uma tensão grande. E depois as pessoas que chegam em condição, às vezes, de desespero, né?
A gente pensa, por exemplo, que São José dos Campos, de fato, é uma cidade rica, uma cidade com uma estrutura invejável em muitos aspectos, mas mesmo aqui, a gente está vivendo um momento que é delicado, né? Então, acontecem situações de tensão e às vezes aquela pessoa que está ali, às vezes uma enfermeira, enfim, ela está fazendo de fato o melhor dela, né? Ela está no limite mesmo, né? Então, eu acho que no fundo é isso, né? A empatia, a gente perceber que não dá pra gente ser feliz vendo outras pessoas sofrendo, né? Buscar pensar no melhor de modo mais coletivo, né? O contrário do umbiguismo, né? Então, são os nossos pequenos papos, é o nosso trabalho de formiguinha, do dia a dia, né? A gente tentar conversar, trocar uma ideia. Tive um lugar que eu ia buscar marmita de vez em quando, e aí eu vi o cara que atende ali, que fica no caixa, e aí eu vi todo mundo se cuidando, e o cara tirando a máscara e agindo de modo assim, totalmente despreocupado. Então cheguei assim, meio sem graça, mas falei, ó, teus funcionários todos estão se cuidando aí, né? Seria legal você, né, também estar com eles, né? E aí eu vi que o cara ficou meio constrangido, mas eu senti que, sabe, são pequenas coisas, a gente tem o jeito para falar, né? Para tentar dar uma força, às vezes não é nem por mal, sabe? Então, não supor o pior de cada um, às vezes a pessoa não tá sabendo, dá um toque, né? Gente, é missão de todos nós, né? De fato, o Brasil tem. A gente tem essa. Vocês comentaram uma coisa importante, que é esse negócio de quem vem para o Brasil, às vezes fala. A gente tem um certo complexo de vira-lata, né? A gente trata os estrangeiros como se fossem superiores, assim, e não sei. Não é exatamente uma empatia ali, né? Ali é essa questão. Mas eu acho que isso não é só em relação com pessoas, é em relação a tudo. A marcas, a jeito de viver, é tudo, sim. Não tem aonde tirar, entendeu? Tudo do exterior vai ser melhor que do Brasil. É um pouco O aquela história Brasil da conseguiu grama do isso, né? vizinho é mais verde. A gente tem esse negócio, precisa melhorar isso, né? Vamos, enfim, é questão cultural, gente. Essas coisas que vocês estão comentando, eu já sou um pouquinho mais experiente aqui de DNA, data de nascimento, né? Data de nascimento antiga. E assim, é incrível, são coisas que vêm de décadas. É cultural, a gente tem que ir mudando aos pouquinhos mesmo, né? Tratar todos de igual para igual, enfim. A gente vinha, eu acho, houve um tempo em que parecia que as coisas estavam caminhando bem. E hoje a gente teve uma recaída nessa questão do individualismo, né? É, enfim, é um paradoxo, né? A gente está vivendo um momento que está cada um no seu canto, mas a gente precisa estar mais junto que nunca, né? Sim. Eu sinto como muito importante os nossos encontros aqui, de verdade, em termos pessoais, sabe? Eu tô aqui, para mim tô com o coração aqui, sabe, com vocês. Eu acho que da maneira como a escuta ativa, né? Muitas vezes eu saio da aula e fico pensando, pô, falei demais, né? Talvez se eu ficasse mais quietinho, deixasse o pessoal falar, né? A gente tá aprendendo, eu não sei como é que faz, né? Mas eu sempre falo, fiquem à vontade, sempre para comentar, né? Inclusive para discordar, gente, porque a discordância também é fonte de crescimento pra gente, né? Vai se entendendo, vai aprendendo. Quero agradecer Eu sei muito, que viu, meninos? Foi muito bom. eu sei que a nossa apresentação está um pouco longa, mas eu vou encerrar só com mais uma notícia. Nos Estados Unidos está tendo muita crise de depressão por conta da pandemia, das pessoas estarem isoladas, se sentindo sozinhas, né, abandonadas. E vários sítios, chácaras que criam animais, até a maioria delas que eu vi pelo menos eles abrigam animais que passam por maus tratos e outras situações, eles estão abrindo esses locais para você ir lá e poder abraçar o animal, ficar uma hora com o animal lá, você escolhe um animalzinho, uma vaca, um boi, um pássaro,
E vai lá abraçar o animal, conversar com o animal, desabafar com o animal como movimento social para diminuir o índice de depressão lá. E isso está funcionando bem nesse momento de pandemia, porque como a maioria das pessoas estão isoladas, elas se sentem abandonadas pelo fato de não poder ter essa comunicação que a gente está tendo aqui na aula, né? Essa comunicação de aluno-professor, de colegas, de uma troca de ideias de estudo, né? Então, elas se sentem tristes e vão lá bater um papo com os bichinhos do sítio, da chácara, e passam uma horinha lá todo dia com uma forma terapêutica. Cara, você colocou uma coisa muito interessante. Como que os animais também sentem, né? Tem essa questão de querer estar junto, de necessitar de carinho também. A gente aprende, eu não sei, eu tenho aprendido, convivido com gatinhas por aqui, e como que existe mesmo essa. é, como a gente, né? Que sentem quando estão abandonados, quando estão desprezados, né? Querem estar perto, né? Puxa, toda experiência que a gente vive pode ser uma fonte de aprendizado, né? Eu procuro me colocar assim, né? Como um aprendiz na vida, assim. Eu acho que, enfim. E quero agradecer a vocês por isso. Eu achei excelente o seminário, né? Parabéns. E vamos tocar para frente. Vamos, ó, as referências, tá aí, ó. Obrigado, professor. Valeu. Vamos lá. Vai lá. Nosso trabalho, bom dia, pessoal. Nosso trabalho é sobre prevenção. Eu estou nervoso, professor. Preservação ambiental. Me chamo Arildo. Foi eu, Arildo, Juliano e o Lucas. Pode passar. Bom, eu queria começar nosso trabalho com essa frase dita por um dos porta-vozes do Greenpeace Brasil, que diz o seguinte: aumentei. Eu sou meio cego. Consegue aumentar aí? Juliano. Bom, vou tentar ler assim. O desmatamento não é fruto da pobreza e do desespero em situações de grande vulnerabilidade. Na verdade, trata-se de um esquema organizado, patrocinado por grandes proprietários e grileiros de terra que sentem-se protegidos pelo derretimento de políticas de proteção e combate ao desmatamento. Bom, eu quis colocar essa frase no início porque, basicamente, essa é a estrutura do negócio, né? Não quisemos entrar muito no mérito da política, mas sim nos méritos técnicos dos acontecimentos reais. Mas, basicamente, é isso que acontece. A política, ultimamente, nos últimos anos, principalmente no atual governo, ela tem apresentado uma postura um pouco duvidosa, porque o crescimento do desmatamento aumentou. Se eu não me engano, no primeiro ano desse atual governo, o crescimento foi de 34%, e no segundo ano já é próximo a 10%. E ele tem sido cobrado em organizações aí das Nações Unidas, em congressos, mas a postura não tem sido tomada. Pode passar. Seguinte, nos últimos anos, o desmatamento no Brasil pode ser considerado um estado caótico, né? E as principais causas é a falta da política pública de controle, que eu já disse, né? O mau uso da terra e o não aproveitamento. O que seria isso? Seguinte, quando você vai fazer uma plantação, você deve ficar esperto com qual o tipo de nutriente que aquele determinado produto ele vai sugar da terra, né? O nome me fugiu no momento, mas normalmente eles fazem um gráfico de pizza redondo na terra, fazem 4 compartimentos, colocam 4 nutrientes que eles se completam, eles vão rodando. Isso não deixa o solo totalmente pobre, né?
Isso não prejudica o solo. Nitrogênio, fósforo, potássio, normalmente está aí no meio. Exatamente. Aí o outro item é a agropecuária desordenada. O fato disso, desse mau uso do solo, eles acabam devastando mais locais para poder produzir esses produtos. E também o que acontece muito é que quando você coloca uma carga muito grande isso é no caso da pecuária, quando você coloca uma carga muito grande de boi, ele vai sapateando muito no solo, ele compacta muito o solo, o que acontece é que fica difícil da água da chuva entrar dentro do solo, né? Acontecendo que o solo fica seco, perde todas as propriedades, e não é um solo que pode gerar mais frutos e vegetação. E, consequentemente, quando você vai abrir novas terras, eles precisam de vias, né? Então, o principal causador do desmatamento hoje é a agropecuária, e o segundo é a abertura de vias. Professor, os dados que a gente conseguiu obter mais concretos, né, mais consolidados, são os dados até 2019, mas eu consegui achar esses dados aí que de agosto de 2019 a julho de 2020, houve um aumento de 34% em relação ao ano anterior, né? Equivale a aproximadamente 1.430 campos de futebol oficiais. E queria falar também um pouco das causas dessa agropecuária desordenada, né? O que acontece? Com o desmatamento de terras, acontece a devastação da biodiversidade. O que seria isso? A gente sabe que a Amazônia hoje é responsável por regular a umidade e a temperatura climática do mundo, né? Então, quando você faz uma queima, derruba a árvore, automaticamente você está movendo uma quantidade de espécies, que é muito grande, para um outro local. E essa espécie faz parte do equilíbrio, né? Pode contar as aves, os peixes, os mamíferos e outros, né? E, consequentemente, muda a estrutura do ecossistema local e afeta as mudanças climáticas, né? No caso, no efeito estufa, no caso da absorção de calor, por fotossíntese. E também eu vi um estudo que relaciona o desmatamento com o surgimento de algumas doenças. E essas doenças são malária e leishmaniose. Pode passar. Então, aí, Juliano, passa para mim, por favor. Isso. Aí eu quis colocar um pouco dos programas que fazem essa coleta de dados. Todos eles são ministrados pelo INPE, né, Instituto Nacional de Tecnologia, não sei o que eu esqueci. Pesquisas espaciais. Isso aí. E o primeiro desses programas é o DETER, né? Que é o levantamento rápido da alteração da camada verde. Isso é um levantamento que hoje tem sido mais preciso, porém não é muito real, né? Então eles têm o auxílio do PRODES, do comando PRODES, que é esse sim, é um satélite que ele tem revisadas, para quem não sabe, revisadas ou revisitas são quando o satélite gira em torno da órbita da Terra e chega ao mesmo local, de 19 dias. Então, auxilia bastante no acompanhamento da devastação. O PRODES, ele fornece os dados mais consolidados, que é o que a gente tem a seguir. A gente vai ter alguns gráficos que são gráficos de resultado do PRODES. O principal uso do DETER é justamente ajudar ações de fiscalização ambiental, né?
E o PRODES, ele serve como estatística também, na verdade. Ele serve como um índice, indicador para tomadas de, entre aspas, né? Tomadas de decisões para políticas públicas e a implantação delas. Usualmente eles são, por exemplo, utilizados em conferências das Nações Unidas de mudanças climáticas ou de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, o Brasil, por não ter grande participação dessa emissão de gás no efeito estufa, ele está sendo até penalizado financeiramente, porque alguns países têm cortado o custo justamente pelo desmatamento da Amazônia. Pode passar. É isso aí. O Juliano vai falar agora. Bom dia, estão me escutando bem? Sim. Sim. Vamos lá. Então, eu vou apresentar agora um pouco o conceito de Amazônia Legal, né? Amazônia Legal, esse conceito, né, ele foi instituído em 1953 por Getúlio Vargas. Qual que era a finalidade, né, desse projeto? Era promover o desenvolvimento de produção, principalmente agropecuária, e a integração da região coberta por esse bioma, né, à economia nacional, pois na época, e ainda hoje, né, era uma área muito isolada e subdesenvolvida quando comparada ao restante do país. Hoje, ela sofreu várias mudanças ao longo da troca de governos, né, e ao longo dos anos, mas hoje ela é uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e corresponde a mais de 60% do território brasileiro. Mas, mesmo correspondendo a mais de 60% do território brasileiro, ela é ocupada por apenas um pouco mais de 12% da população, mostrando que mesmo depois de mais de 60 anos desse projeto, né, desse programa para poder desenvolver a região, ainda tem uma menor densidade demográfica do país, que é cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Hoje ela engloba 9 estados, estão listados aí, né, o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e uma parte do estado do Maranhão. Aqui a gente tem uma tabelinha que mostra a distribuição da taxa de desmatamento por quilômetro quadrado por estado, né, dos estados pertencentes a esse programa de Amazônia Legal. Então, a gente tem aí, em 2019, dados coletados pelo PRODES, o Pará é o que está na frente, né? Se você olhar na figura da direita, que tem um mapinha, você mostra aí, tem um mapa de calor, né, que mostra onde teve uma contribuição maior em relação ao desmatamento, e isso são dados de 2019. E aqui uma comparação da variação de 2018 para 2019. Ao mesmo tempo que você tem alguns estados que teve uma redução pífia, né, mas a maioria dos estados teve um aumento, mostrando que esse desmatamento está numa crescente, né, desde 2018. Esse gráfico aqui, eu acho que é o mais importante, porque ele mostra a evolução desde 1988 até 2019. Então, se você olhar ali no ano de 2002, 2003, até 2004, tem esse pico, né? O que aconteceu aí? Foi a hora que teve uma grande expansão na produção de soja e carne, né? As commodities, um valor muito alto, com preços internacionais, e aí foi quando disparou isso. E logo em seguida, em 2005, 2006, a gente começou a ter uma queda. O que aconteceu para ter essa queda? Algumas empresas começaram a vincular a compra à produção em áreas que não tivessem sido desmatadas. Então, você tinha uma área, né, digamos, responsabilidade social das empresas, social não, ambiental. Começaram a vincular a compra a um certificado de que a produção deles não tinha sido feita em áreas desmatadas, né? Outro índice outro fator que ajudou na queda desse desmatamento
foi a introdução de tecnologia, aumentando a eficiência da produção. Então, você não precisava de áreas tão grandes para poder ter a mesma eficiência de produção. E aí que mostra que mesmo depois de 60 anos, né, do programa, a gente tem uma região pouco desenvolvida e pouco habitada. E, na minha opinião, o que ajuda mais nesse controle de desmatamento é a própria... são regiões com uma infraestrutura grande. Por exemplo, se você pegar aqui, a gente não precisa ir muito longe, aqui em São José mesmo, alguns anos atrás, tinha, acho que naquele bairro Vila Betânia, e tem uma área, um parque grande, arborizado, que eles queriam cortar para fazer um estacionamento. A população se mobilizou para tentar evitar que fosse feito dessa forma, né? Então, acho que o que falta é uma ação conjunta, né, público-privada, para tentar viabilizar o desenvolvimento dessa região. E você desenvolvendo, tendo infraestrutura, tendo gente morando, né, facilita você ter um controle sobre essas ações danosas ao meio ambiente. Vou passar agora para o Lucas, que vai falar sobre resíduos sólidos. Falar sobre os resíduos sólidos. Partindo um pouco do conceito do que seriam os resíduos sólidos, são materiais descartados das atividades humanas que têm diversas origens, como industrial e domésticas, entre outras também. Como a gente pode observar aí, a gente tem um gráfico de pizza. Nesse gráfico está a representação das classificações dos resíduos sólidos urbanos que a gente tem no meio ambiente. Como a gente pode observar, a matéria orgânica é o que compõe mais da metade dessa classificação. Aí vem outros materiais, como materiais industriais, plástico, papel e o vidro e o metal. Pode passar. Sobre os resíduos sólidos, a gente tem grandes problemas hoje no meio urbano. Entre os problemas, tem três que eu vi na internet que são os principais. Um é a causa de alagamentos. O que acontece? Quando a gente descarta de maneira incorreta os nossos lixos, nossos resíduos, ele acaba indo para bueiros e fazendo entupimento. Com isso, fica a água da chuva sem onde escorrer. E com isso, acaba agravando muito o meio ambiente, a poluição de rios, com um descarte incorreto também vai haver a poluição de rios, que vai acabar prejudicando aqueles vivos que dependem do lago, né, das mananciais, e um efeito estufa. Isso está relacionado ao gás que o lixo, propriamente dito, para a camada de ozônio. Como a gente pode observar aí na imagem, a gente vê que tem... Tá travando um pouco o áudio, né? Tá, ele falou que estava com a internet instável, né? Caiu a internet. Caiu a internet aqui. Tá bem complicado, assim. Então, como a gente pode observar na imagem, a gente vê que tem bastante lixo, e esse lixo acabou também surgindo um entupimento, né, dos ralos da boca de lobo, que o pessoal fala, e perceber que deve ter bastante material que é propício a doenças, né, onde o rato pode fazer ninho e acabar causando um mal ao ser humano. Hoje dá a impressão aí que tem imóveis e tudo, é isso? Isso, tem bastante imóveis ali. Hoje, em São José, por exemplo, para evitar esse tipo de descarte, a gente tem as PEVs, né? Onde acaba aceitando esse tipo de imóveis. Mas tem regiões que não tem esse tipo de coleta. Então, o pessoal acaba não tendo a consciência e acaba descartando na rua mesmo. Pode fazer ela passar. Então, eu vi três formas de tratamento, entre as principais que a gente tem para destinar os resíduos sólidos. Uma delas são a reciclagem. A reciclagem vai ser um processo que você vai pegar o material que foi usado, que foi utilizado pelo ser humano, e vai tentar reintroduzir de outra maneira na produção, né, nas empresas, ou nós mesmos vamos fazer a reutilização desse material para poder usar novamente.
Outra forma de destino é o aterro sanitário. O aterro sanitário é o que é o mais comum hoje em dia, que o nosso lixo é coletado e é levado a aterros grandes, onde ele vai ser compactado, né, através de caminhões, e ali o lixo vai ficar armazenado. Outra parte é a incineração. Isso tem um custo mais alto. A parte da incineração é onde vai fazer a queima do resíduo e vai acabar reduzindo o peso e o volume através de uma combustão que era totalmente controlada pelo processo. Eu peguei uma parte da construção civil. A construção civil, a gente tem quatro classificações, entre elas a classe A, que representa os materiais que podem ser reutilizados e reciclados, que vai utilizar como pedras, como brita, que é utilizado na construção civil. O classe B são resíduos que podem ser classificados, mas tem outras destinações. A classe C e a classe D são resíduos que não têm tecnologia para fazer a reciclagem ou que são totalmente perigosos para a construção civil, que não têm utilidade nenhuma. Pode passar. Como uma tecnologia que a gente tem hoje é o reaproveitamento do material que é descartado da construção civil para poder ser usada nela mesma. Como a gente pode observar aí, a gente tem uma imagem e nessa imagem a gente vê que tem uma legenda lá. Cerca de 98% das 15 mil toneladas de materiais de construção civil que é descartado em Jundiaí é reaproveitado para a própria construção civil. Material que é de demolição de casas, que é usado na construção civil, recicla esse material para que ele possa ser usado como pedrisco, brita e areia, a partir de todo o entulho que é utilizado na construção civil. Pronto. Ótimo exemplo, muito bom, finalizou com tudo aí. Esse fundo vermelho, esse texto vermelho no fundo roxo é que tá difícil de ler, mas beleza. É porque é as referências, né? E aí vocês podem colocar, quando forem colocar as referências, colocar a data de acesso, sempre é legal, né? Uma dica geral assim, para todo mundo. Bom, o tema é super importante, eu acho que vocês abordaram os pontos principais mesmo, muito bem. Hoje, quando a gente fala eu sempre faço esse contato com alguns colegas que estão no exterior, para saber o que está se falando do Brasil, né? E hoje são dois temas principais, em todo lugar que a gente vê, que são a pandemia, naturalmente, e o desmatamento. E não necessariamente nessa ordem. Em alguns países a preocupação muito grande é com a situação do desmatamento no Brasil. Uma coisa que a gente pode comentar é que e isso aí precisa estudar com mais detalhe e tal, mas que o desmatamento parece que está andando, né? Está caminhando. Na região norte foi muito sério isso, tá ainda muito sério, mas a coisa invadiu bastante algumas partes da região centro-oeste, que já tem muita pastagem, mas as partes que ainda tinham floresta estão assim sob ataque, né? E algumas pessoas dizem que é porque quando começa a se falar muito de Amazônia, então eles mudam um pouco a direção e começam a desmatar outros lugares, né? A gente tem visto, não sei se vocês estão acompanhando, mas nos jornais imagens chocantes mesmo de muitos caminhões com madeira, enfim. E isso é um problemão, né? Nós sabemos que tem gente da Polícia Federal, gente séria, que está denunciando, enfim, está investigando e tentando punir os responsáveis, mas existem pressões diversas, dificuldades, a coisa não é nada fácil, né? Um ponto, quando a gente vê aquela curva do desmatamento por ano, né, e vê que teve um pico lá em 2002, por aí, depois começou a cair, né? Vocês apresentaram alguns argumentos, né? E um outro que eu queria acrescentar, né, é que também, eu não tenho certeza se foi 2004, acho que foi 2004, o governo autorizou a destruição de equipamentos que tivessem sido apreendidos, né? Inclusive trator, motosserra e tal. Se eles pegassem aquele em área onde fosse proibido o desmatamento ilegal que estava acontecendo, esses equipamentos tinham autorização automática para ser destruídos, né? E com isso deu uma intimidada mesmo, né? Houve uma queda grande, mas agora infelizmente a gente está vendo
as coisas, os índices aumentarem de novo, né? Então é necessário ter cuidado com isso. Queria abrir para a plateia, né? Para vocês comentarem ou escreverem. É um tema super importante esse, gente. Né? Acho que todas as engenharias, de um jeito ou de outro, vocês vão ter que lidar com essa questão da preservação ambiental. Né? Professor, eu queria comentar que esse assunto está muito ligado à política, né? E como os nossos governantes influenciam esses índices. Está muito ligado à corrupção também, como existe corrupção nisso, pelo fato de não ter denúncia, ou pelo fato de ter denúncia e certa parte da polícia que atua nessas áreas acobertar esses caras, ou apoiar, até participar, não dizendo de uma forma geral, né, não que sejam todos, mas infelizmente acontece. E também pelo fato de tirar a infraestrutura dos povos indígenas que acabam habitando esses lugares. Eu vi uma reportagem de como rola a pressão psicológica, de abuso de poder, de eles serem encurralados contra a parede, às vezes até ameaçados de morte para esses madeireiros, né, que estão lá de forma ilegal e acabam cedendo, né, para essas pessoas e apoiando o serviço deles para proteger a própria população de uma forma geral. Sim, os povos originários têm sofrido muito com isso, né? A gente vai gozar que a imprensa não divulga muito isso, mas os povos indígenas têm sofrido diversos ataques, né? Porque os caras entram em reservas, esse é o ponto, né? E isso tá bem complicado mesmo, de fato. Vocês sabem que tem muito dinheiro envolvido, né? Então, mesmo em termos de congresso, existe uma bancada de pessoas que está ali meio que para proteger o interesse desses desmatadores, né? Então é a gente procurar se informar e combater esses maus hábitos. Infelizmente a gente tem que dizer assim, porque não é, essas coisas são históricas, né? Esse desprezo. Só que assim o mundo todinho está olhando para cá, né? Então para a gente até mesmo, sabe, eu falo, até mesmo em termos de economia global, não é questão de ser bonzinho, não é isso, é questão estratégica mesmo, sobrevivência, né? A gente precisa mostrar as boas atitudes, né? Bom, eu de fato espero que vocês ajudem a cuidar disso, né? Vocês vão ser protagonistas, acho que positivos, né? E a gente está aqui dando o máximo para isso, né? Então, a Stephanie tá aí? Tudo bem. Pode começar. Bom dia. Gente, desculpa se a minha voz estiver um pouco estranha, que eu tô um pouco doente. Mas ignorem isso. Bom dia. A gente vai falar um pouco sobre a falta de socialização. Pode passar aí. Bom, primeiro, para falar da falta de socialização, a gente precisa saber o que é socialização. Bom, socialização foi um conceito desenvolvido pelo sociólogo Durkheim, e foi um conceito que ele desenvolveu para o teorema dele de sociedade, que foi muito importante para essa teoria dele. E para ele, a sociedade era algo muito maior e muito exterior ao indivíduo. E esse conceito também veio para explicar de que forma as pessoas se tornam seres sociais. Bom, para o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, é a condição do indivíduo biológico desenvolvido dentro da organização social e da cultura, em pessoa ou homem social, pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como membros de um grupo ou de vários grupos. Então, a socialização, ela torna as pessoas membro de um grupo, e é a partir disso que todo mundo, né, a gente, começa a assimilar a cultura do lugar que a gente está vivendo. Então, a gente aprende a língua, a gente aprende
os valores, a gente aprende a cultura, tudo isso. Então, a forma que a gente se veste, a forma como a gente fala, o que a gente come, o que a gente assiste, tudo isso é interferido pela socialização que a gente vai aprendendo desde quando a gente é criança, desde quando a gente nasce, até quando a gente morre. A gente sempre está nesse processo de socialização. E é por isso que a socialização é considerada um processo educativo. E como ele ocorre a todo momento, a gente não vê quando a gente está sendo quando nós estamos socializando. Pode passar, Isa. Bom, a falta de socialização, ela pode ocorrer por fatores externos e por fatores internos. Alguns fatores externos são epidemias e pandemias, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, quando isso ocorre, os governantes, os líderes das nações, eles impõem um isolamento das pessoas. Então, quando isso ocorre, a gente acaba tendo menos contato com as pessoas e, consequentemente, a socialização diminui. E quando ocorre guerras também, os líderes eles impõem que as pessoas se isolem totalmente para que elas não consigam, para que não, como posso dizer, para que as consequências da guerra não caiam sobre elas, mas isso meio que sempre não adianta de nada. E quando as pessoas se isolam, né, elas acabam tendo menos contato com a sociedade e acabam não socializando, não de forma direta, que nem a gente está acostumado, mas é isso. Pode passar, Isa. E, bom, os fatores internos se dão por doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno antissocial. Muitas vezes as pessoas não conseguem sair da cama ou sair de casa para poder ter contato com outras pessoas. Então, isso acaba interferindo. É bom, a vontade também. Muitas pessoas, elas não se enquadram no padrão que a sociedade impõe muitas vezes para a gente. Elas acham que não se encaixam, então elas simplesmente não têm vontade de participar da sociedade que elas vivem. E é muito importante aqui a gente saber diferenciar vontade de uma doença. Muitas pessoas acham porque uma pessoa não tem vontade de socializar, que ela está doente, ou quando uma pessoa está doente, que ela não consegue socializar, as pessoas acham que é simplesmente vontade. Só que é importante a gente saber a diferença e buscar, se a gente estiver sentindo alguma coisa, se você acorda, não está com vontade de sair da sua cama, ou não está com vontade de conversar, de ter contato com as pessoas, é muito importante você procurar um médico para saber se isso é devido a uma doença ou é simplesmente vontade. Bom, e por motivo religioso. Aqui enquadra os Amishes, eu não sei se alguém já ouviu falar deles, que é um grupo religioso, é um grupo católico super religioso. Tem até documentários, eu não sei se alguém já ouviu falar deles. Eu não. Alguém já ouviu? Não? Então, eles são um grupo de pessoas ultra religiosos que eles se isolam totalmente dessa... Desculpa. Eles se isolam totalmente da sociedade moderna. Desculpa de novo. Eles se isolam. Eles não têm contato. Ai, peraí, gente, vou pegar uma água. Se cuida aí. Eu não entendi bem o nome que ela falou desse grupo. Será que alguém... Não sei se vocês ouviram. Eu não conheço mesmo. Amish. Ah, nossa, não conheço. Você quer esperar ela voltar? Voltei, Isso, tranquilo. desculpa. Vai, É que eu tô um pouco doente, então. Bom, então os Amishes, como eu disse, eles são um grupo de pessoas que são ultra religiosos. Então eles acabam escolhendo não ter contato com a sociedade moderna por conta da religião deles, porque eles afirmam que isso garante a pureza da religião deles. Então eles não têm contato com tecnologias.
Ai, desculpa, gente, tá meio difícil. Então, eles escolhem por motivos religiosos afastar da sociedade moderna. Então, eles vivem reclusos, em lugares muito afastados. Pode passar, Isa. E aqui a gente colocou as principais consequências, que são os transtornos, né, mentais, não tinha como colocar outras coisas, que é o motivo principal, né, que acaba, as consequências principais, né, que acabam acarretando dessa falta de socialização. A gente colocou aqui a ansiedade, não sobrou muito o que falar, né, eu acho que na semana passada a gente teve aí os relatos pessoais dos alunos, da Sara, enfim, que falou bastante coisa pra gente, da experiência dela, como é que foi. Obrigada, Sara, se estiver aí, aliás, foi uma aula bastante rica, né, que deu pra gente ficar sabendo mais de perto como é para a pessoa, né, que realmente está passando por isso. Mas aqui mesmo assim a gente colocou uma visão geral, que o distúrbio da ansiedade são estados de medo, preocupação ou pavor desproporcionais com a situação. Então a pessoa sente muito mais do que a situação realmente é. Aí a gente colocou aqui os sintomas, alguns dos sintomas, né, principais, que é o aumento dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, insônia, dor de cabeça, náuseas e afins. Aí a gente colocou aqui da depressão também, que é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintoma tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Então, os sintomas são tristeza profunda, humor deprimido, insônia, dormir em excesso. Acho que é uma tristeza profunda mesmo, né? Os sintomas estão aí, os principais, mas cada pessoa acho que acaba que sentindo de um jeito, né? Mas no geral, são esses os sintomas mesmo. Aí a gente colocou aqui, como é que fala? Em evidência a questão da pandemia, que é um momento muito difícil, né? Que a gente está passando. Todos os grupos deixou aí bem relatado que aumentou a questão de todos os transtornos, dos problemas do mundo todo. A pandemia trouxe, né, a questão do aumento de tudo, e a questão dos transtornos não podia ser diferente, né? Essa pesquisa é uma pesquisa da USP, feita em fevereiro desse ano, e mostra aí que que colocou o Brasil em primeiro lugar, né, do país com o maior número de depressão e ansiedade. 63% da população é ansiosa e 59% é depressiva. Lembrando que essa pesquisa foi feita a partir de diagnóstico, porque a depressão precisa de um laudo, né? Não é só falar que tem depressão, precisa ir no psiquiatra e ter esse laudo, enfim. Então, essa pesquisa, os números podem ser bem maiores, né? De pessoas que ainda não tiveram não fazem tratamento e afins. Aí aqui a gente colocou o suicídio, que é a consequência final, né, de quem tem esses transtornos como é que se diz? Num grau grave, né? Só que a gente não quis aprofundar muito no assunto, porque é uma questão muito delicada, né? A gente não sabe o quanto isso pode significar para alguém aqui, né? Ou mexer com a cabeça de alguém, enfim. Então, a gente não quis trazer aqui os dados, que são números bem grandes, mas a gente deixou aqui o número da ajuda, né? Caso alguém precise, esteja passando por dificuldades, esses tipos de pensamentos, enfim. Tá aí o número, que é 188, para quem precisar. E eu acho que é isso. A gente colocou aqui agora as referências dos sites que a gente usou para fazer o trabalho, e é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Legal, gente. Vou começar abrindo para o público aí, para os colegas. Quem quiser comentar alguma coisa. O tema é importante, né? Não? E difícil, né? A gente precisa trabalhar a socialização bem nesse momento que é tão complicado, né? Muitas demandas, muitas necessidades, e
E essa, vamos dizer, acho que uma questão que acaba refletindo muito na falta de socialização é a insegurança, né? As pessoas, quando se sentem inseguras, às vezes muita gente acaba se recolhendo um pouco. E isso E enfim. por mais que a gente às vezes tenha momentos assim, eu quero ficar sozinho, eu não quero sair de casa e tal, mas o ser humano é um ser social, né? Não tem como ficar sem socializar, e a pandemia trouxe essa questão muito aberta, né, pra gente, então aumenta tudo mesmo, não tem jeito. Acho que quem passa por isso está passando pelo momento mais difícil, né, creio eu agora, porque é a falta de socialização no geral, né? Então ficou Sim. bem complicado. Nesse sentido, o ambiente universitário é algo, assim, uma pena mesmo a gente tá longe fisicamente, porque o ambiente universitário é saudável, assim, é muito bom a gente poder interagir, né? E, assim, a USP divulgou recentemente, semana passada, algumas ações que estão tentando tomar, né? Estão estudando porque houve problemas de vários alunos lá, de tentativas de suicídio, esse ano agora, final de 2020 para 2021, a coisa está muito séria, né? Então, fica um pouco mais difícil, às vezes a gente perde um pouco de contato, não sabe exatamente como estão as coisas, né? As realidades de cada um. Então, bom, da nossa parte, a Univap tem um apoio psicológico, tem um curso de psicologia que está oferecendo esse suporte. E nós aqui, né, a gente está à disposição também para quem, sei lá, quiser trocar uma ideia, precisar conversar, né? Eu acho que a gente vai ter, por exemplo, em outubro a gente tem o encontro de iniciação científica, né? Que publica artigos, né? E acho que alguns temas abordados aqui na nossa disciplina cabem muito bem. Dá para a gente pensar num primeiro artigo juntos, alguma coisa assim, sabe? Envolvendo as questões da pandemia. Fiz algumas coisas com alunos que estavam na pós, né? E que se formaram. Mas eu gostaria muito de produzir com vocês a partir dessas nossas inquietudes, enfim, dessa vontade mesmo de entender um pouco melhor essa situação, né? Eu acho que a gente buscar entender melhor sempre ajuda, né? E é gostoso trabalhar junto. Eu assim, para mim é uma delícia poder estudar e ter essa produção de reflexão conjunta, né? Então eu quero agradecer todo mundo. A gente finalizou, né? A turma, acho que a única turma que está finalizando essa semana, com certeza. E semana que pode falar. Eu posso falar rapidinho sobre o negócio que ela não queria comentar muito sobre o suicídio? Sim, sim. Minha câmera tá péssima, vou até dar uma limpada aqui, calma aí. Eu queria falar sobre sensações que a gente ansioso sente. Vai ficar ruim assim mesmo, mas tá tudo bem. Eu ansiosa, digo por experiência própria, que a gente às vezes entra no banho e tenta tirar a tristeza que consome com a água, entendeu? E o que a gente sente é um peso, é um esgotamento, é um cansaço mental. É falar assim, eu tô cansada, pode me levar, entendeu? É sobre isso. É sobre não aguentar mais. E sendo que às vezes não tá acontecendo nada demais, sabe? Por isso que as pessoas às vezes não levam a sério. Mas a gente sente um peso imenso, uma dor imensa, e é uma pressão psicológica que vai acontecendo, e aí a gente fala assim, acabou, entendeu? Cansei. É sobre isso, é sobre falar que cansou. Acho que um ponto importante da gente comentar, né? Eu sempre penso desse aspecto, do ponto de vista de quem está ouvindo aqui. De repente, a Sara está falando algo super importante e que para algumas pessoas pode parecer, nossa, isso nunca passou na minha cabeça, enfim, né? E é justamente para essas pessoas, acho que é mais importante essa conversa, né? É para a gente entender como é que o que está passando, né? Alguém, de repente você não passou por isso, mas você ter aí é empatia, né? Aí você tentar compreender, então não julgar,
Ah, mas que coisa louca, por que eu não tô... Não julgar, né? E procurar acolher. Gente, os assuntos que a gente abordou hoje estão todos interligados, né? É uma empatia que é necessária aqui para a gente poder cumprir nossa... Eu acho que é uma missão nossa como humanidade, que é de acolher, né? Eu, da minha parte, quero ser esta pessoa, quero estar aqui. Eu estou aqui para aprender, eu coloco, né? Eu quero aprender a acolher mais e melhor os meus alunos, meus amigos. Vocês são meus queridos amigos. A partir de agora, a gente está assim, eu acho que mais próximo, sabe? E é isso, né? Para mim, eu sempre acho que quando a gente tem algo, sei lá, algo a fazer, a pensar, a pesquisar, a estudar, isso, no meu caso, ajuda, né? Então eu gosto de... Mas, por outro lado, eu desanimo um pouco de fazer as coisas sozinho, né? Eu acho que poder... quando a gente está trabalhando em conjunto, acaba... Eu não sei, eu prefiro, eu gosto mais, né? Eu me animo mais. Então a gente procurar realmente interagir, né? Tô aqui, estamos todos, né? E pensar assim que vai melhorar, a gente vai se ver, sabe? A gente vai poder comemorar, gente, sabe? O que pega é a ansiedade, a gente gostaria que fosse já, né? Já passou da hora, né? Vamos falar a verdade, já passou da hora. Mas a gente vai seguir firme, né? E uns apoiando os outros. A gente como rede, a gente é muito mais forte, né? Volto a dizer rapidinho, só para acabar, quem precisar de qualquer coisa, precisar de dica, precisar conversar, estiver passando por uma coisa, não souber lidar, gente, eu tô no grupo da sala, entendeu? Então, tipo assim, pode entrar em contato comigo tranquilamente, se tiver dúvida, se tiver qualquer coisa, me chama lá que eu tô à disposição. Que bom, gente. Que bom ouvir isso, Sara. Obrigado, viu? Tamo junto, né? Coragem e sorriso.